Bom dia, turma do primeiro ano. Aí vamos aqui para a aula de redação, certo? Assunto novo e vamos entrar em alguns debates. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélida. Bom dia, Marcos Vinícius. Aí, como eu já disse a vocês, esses 5 primeiros minutos é justamente para aguardar a turma a chegar, certo? Aí, bom dia para todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja bem. Primeiro ano. Bom dia, Hélida. Olha, a semana eu vou lá na casa. A semana que vem, quarta-feira. Ai, meu cabelo está todo. Aí, quarta-feira, eu vou lá na casa de Evelyn para pegar as cadernetas. Aí, eu vou deixar lá um negócio lá para quem foi sorteado, viu? E Hélida está concorrendo a caixinha de chocolate, viu? Certo? Aí vamos lá, Hélida, Paulo Maurício, Marcos Vinícius. Como eu disse a vocês, esses 5 primeiros minutos é justamente para eu começar, a gente conversar um pouquinho, tal, para que a gente possa ver, assim, compartilhar as ideias e a gente começa a aula de redação, viu? Aí, bom dia, Tobias. Aí a gente vai ver. Hoje nós vamos ver um assunto e vamos debater também a questão, né? Vários temas hoje para que a gente possa. Ítalo, bom dia, Ítalo. Ítalo está chegando aí. Aí a gente vai tocar nos assuntos aí, viu? Bom dia, Ítalo. Certo? Bom dia aí para todo mundo. Bom dia, Gabriel Henrique. Certo? Eita, daqui a 2 meses estamos terminando o ano, né, gente? O instante passou. Bom dia a todo mundo aí. E aí, como eu disse a vocês, é justamente a questão desses 5 minutos que eu vou pegar e esperar para o povo entrar de novo, viu? Certo? Aí só um minutinho aqui, ainda está em tempo. As provas foram boas, as notas foram boas, parabéns, viu? Continuem assim, certo? Continuem assim e vocês estão indo no caminho certo, viu? Estão indo no caminho certo. Aí, vocês estão indo bem, certo? Aí vamos começar a aula agora. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, chegou mais ninguém. Aí, estou dando só mais um minutinho para a gente começar. Aí, vamos lá, então. Ok, vamos lá. Vou passar aqui a tela, certo? Vou compartilhar aqui a tela da aula de hoje. Nós vamos ver aqui, certo? Aí, nós vamos aqui falar, olha, gêneros textuais, romance, crônica e notícia, certo? Durante nossa formação escolar,
nós temos contato com nós temos contato com esses gêneros textuais. Aí eles são bem parecidos, viu, primeiro ano? Eu suponho que eles sejam bem comuns a vocês, porque como vocês fazem prova, e muitas das provas contêm ou uma notícia de jornal, ou uma crônica, certo? Ou um fragmento de um romance, certo? Então, vocês têm aí essa questão do, do essa questão dos gêneros textuais serem bem assim comuns a vocês, certo? Então, por exemplo, quando eu vou colocar a interpretação do texto, ou eu coloco uma charge, ou eu coloco um fragmento de um romance, ou eu coloco uma notícia de jornal, certo? Então, vocês vão sempre ver essa questão desses gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, romance, crônica e notícia, é o que nós vamos ver agora e vamos começar a debater, viu? Se vocês quiserem debater no chat, tudo bem. Aí vocês podem debater. Se vocês se quiserem debater falando, também vocês podem debater, viu? Aí, deixa eu passar de novo o que é que caiu. Aí, vamos lá. Aí, vamos aqui. Então, o próximo slide, olha só. Uma criança trocada por casa é apresentada no Paraná. E vocês sabem muito bem que, que esse assunto, essa temática, ela é sempre assim, ela sempre volta à tona, ela sempre volta à nossa a pauta, né, dos jornais, noticiários, tudinho, e ela vai fazer, ela vai fazer, ela vai trazer essa discussão. Nós sabemos que muitas mães elas não têm condições de ter filhos, né, muitas mulheres, e o homem também, né, não ajuda. E o que é que acontece? Acontece ou aborta, que aí a gente pode entrar também no tema do aborto, e ou se não tem a criança, e dá a criança, troca a criança por um quilo de feijão, por roupa, por dinheiro, certo? E ainda, além disso, tem as mães de aluguel, né? Que a gente sabe muito bem, todo mundo já percebeu que existem as mães de aluguel, especialmente em outros países, né? Porque aqui no Brasil, essa questão das mães de aluguel, elas são bem assim, debatidas, que não pode receber vantagem financeira. Pode ter. Uma pessoa pode ter o filho de uma outra pessoa, né? Mas ela pode ter assim, ela pode ter essa questão de não receber vantagem financeira, certo? Então, tem essa questão aí, e a gente vai ler aqui o texto. Criança trocada por casa é apresentada no Paraná. Um dos 4 bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede do Sicredi, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, da Segurança Pública do Paraná. A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 39, e a comerciante Luísa Helena Pereira, 39, havia cerca de um mês. O menino continuará com o casal, que foi indiciado em inquérito policial até decisão final da Justiça. O casal foi indiciado sob acusação de venda ou troca de crianças, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A mãe da criança, certo? A mãe da criança a desempregada Maria do Nascimento deverá ser intimada em inquérito policial
no início da próxima semana, segundo o delegado Harry Evert, que cuida do caso. Ela teria entregue o filho em abril à curitibana Jurema Frumente, que teria intermediado a troca da criança por uma casa. Jurema, que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantidade pela entrega. Ela afirma ter apenas ajudado a amiga, certo? Ajudado a amiga. Aí, que é mãe solteira e não tem dinheiro. Então, nós sabemos que existem esses casos assim. Vocês já viram na televisão casos em que a mãe é trocada, e, aliás, a mãe troca a criança por, 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 por material de construção, ou dá a criança, ou joga no rio, ou joga em lata de lixo. Isso é bem comum nos jornais. Vocês já viram, né? Sim ou não, turma? Deixa eu ver aqui quem responde. Sim, Elida diz que sim, muito bem. Aí é um tema que pode também cair na redação do Enem, viu? Essa questão de abandono de incapaz, né? Chamado abandono de incapaz, viu? Aí, se você não tá antenado com esses conteúdos, aí vocês se liguem aí, porque é, essa questão ela é muito assim, é corriqueira, viu? Ela é muito corriqueira. Então, nós temos aqui, né, uma situação que envolve a questão da pobreza, uma questão social, ok? Envolve aí algo relacionado a algo relacionado a, a, o não cumprimento da justiça, certo? Então, ah, é, é a questão da justiça, e isso a gente vai pegar e vai ver agora com tantas outras coisas aqui, certo? Aí nós vamos aqui. Isso é uma matéria de um jornal. Se eu fosse falar para vocês, né, se eu apresentasse isso aqui da forma escrita, do jeito que está, numa prova, aí o que é que acontecia? Acontecia que vocês já podem identificar que é uma notícia de jornal. Primeiro, porque foi escrito no jornal Folha de São Paulo, certo? Uma notícia de 1999, que aqui eu acho que a maioria não estava nem nascida ainda, né? Aí você vê quanto tempo essa notícia ela tem, mas ela é super atual. Aí nós temos também, no caso no caso da notícia, nós temos o título. Temos esse título aqui, ó, que é bem em destaque, certo? Ele é em destaque, em negrito, certo? Muitas vezes vem em caixa alta, que é para chamar a atenção. Isso aqui é o título. Aí tem o que embaixo, às vezes vem o subtítulo. O subtítulo é chamado de linha fina, ou olho da notícia. O olho da notícia, ele vai estar relacionado a um resumo do que vai ser a notícia. E o primeiro parágrafo, ele é chamado de slide. Deixa eu botar aqui, slide, certo? Slide. O slide, ele vai pegar, ele vai ser uma, ele vai ser uma parte importante da notícia que vai responder aquelas perguntas, né? Onde, isso está lá no primeiro parágrafo. Onde, quando, por quê, para quê, certo? Então, nós temos aqui essas perguntas importantes no primeiro parágrafo. Aí vocês vão pegar, vão entender que esse sistema ele vai estar presente nesse gênero textual, que a gente vai ver daqui a pouco mais exemplos. Mas o foco aqui é esse assunto da criança que foi trocada
por uma casa, né? A mãe teve a criança, foi trocado por uma casa. Esse é um assunto muito recorrente, pode cair também na redação do Enem, certo? E a gente vai debater muitas coisas aqui nos próximos, na crônica que a gente vai ver agora, certo? A gente vai ver a crônica e essa crônica ela vai estar relacionada a esse tema, certo? E vamos aí ler aqui para mim. Alguém gostaria de ler? Eu queria que alguém lesse. Alguém pode ler? Alguém queria ler? E aí, ninguém quer ler, não? Aí, primeiro ano. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Então, olha. A Casa das Ilusões Perdidas, certo? Moacir Sclia. Moacir Sclia, ele era cronista do jornal, certo? Jornal Folha de São Paulo, um dos maiores do Brasil, um dos mais antigos também do Brasil. E ele sempre pegava uma notícia e fazia crônica. O que é uma crônica? Uma crônica é aquele tipo de texto que a pessoa faz, é, que a pessoa faz e tem um assunto na temática central, que é do dia a dia, e tem poucas personagens. Então, você vai ver aqui que é o assunto que a gente acabou de ler, que é a mulher, o casal troca a criança por uma casa, ou por dinheiro, ou por outras coisas, certo? E nós vamos ver um texto que é claro que é fictício, mas ele tem um fundo de verdade, certo? E que toca em vários conteúdos, como eu já falei para vocês, e que a gente vai debater aqui também agora, certo? E além de ser a crônica, além de ser a crônica, além de ser esse texto que fala de um assunto do cotidiano, ele vai trazer poucas personagens. Aqui, no caso, só vai ser o homem e a mulher, nesse texto que a gente vai ler. Então, nós temos aqui essa crônica e essa crônica vai ser apresentado a vocês a mesma temática que a gente viu no, no texto anterior. Então, olha, quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado. Logo em seguida de franca irritação. Que coisa, disse. Você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que estou desempregado, numa pior. Você não tem cabeça mesmo? Não sei o que vi em você, já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo. Então, aqui, nós já estamos percebendo, nessa crônica, que o homem coloca a culpa na mulher, certo? Ou seja, vai ser um relacionamento abusivo, certo? Ao invés dele se prevenir, né, ele está acusando a mulher de engravidar sozinha, né? E ele também, a mulher que deveria ter essa missão, essa função de se proteger, mas não falou nada a respeito dele. Então, voltando aqui à crônica, ela naturalmente chorou muito, disse que ele tinha razão, que aquilo fora de uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade. E agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. Por favor, suplicou. Eu faço tudo o que você quiser. Eu dou um jeito de arranjar trabalho. Eu sustento o bebê. Por favor, me deixe ser mãe. Certo? Ela implorando para ser mãe. E ele disse que ia pensar. Ao fim de 3 dias, daria a resposta e sumiu. Ok? Então, nós temos aí essa questão do relacionamento abusivo, de que ele coloca a culpa na mulher, certo? Que ela que deveria pensar
em se prevenir, para não ter criança, ok? E ela tem ela tem um desejo de ser mãe, certo? Coisa que a pessoa o homem que está com ela não tem essa mesma perspectiva, né? Ele disse que ia pensar, ao fim de 3 dias daria a resposta e sumiu. Aí, voltando para cá, nós vamos para a próxima 3 dias, certo? 3 dias, voltou, não ao cabo de 3 dias, mas de 3 meses. Àquela altura, ela já estava com a barriga avançada, que tornava impossível o aborto. Ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo. Estava certa de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava. Você pode ter o bebê. Eu ajudo você a criar. Então, tem essa ideia aí, né? Dele querer ser, dela querer ter o bebê e ele teve, mas ele não pensou assim. Estava errada, ela vinha assim, ele vinha assim dizer-lhe que podia dar à luz à criança, mas não para ficar com ela. Já tinha feito o negócio, trocaram o recém-nascido por uma casa. A casa não tinha, a casa que não tinham e que agora seria o lar deles, o lar onde agora ele prometia ficariam para sempre. E ela ficou desesperada, de novo caiu em prantos, de novo implorou, ele se mostrou irredutível e ela, como sempre, cedeu. Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num bairro popular, mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: nós vamos encher esta casa de crianças, 4 ou 5 no mínimo. Então, Moacir Sclia pega essa ideia da notícia e vai fazer uma crônica, certo? A crônica, ele vai logo dizer aí, certo? É aquela que é, é aquela que é aquela que vai é aquela que vai tocar no assunto do cotidiano, como eu já falei para vocês, certo? E sendo um assunto do cotidiano, tem essa temática, certo? Essa temática do abandono do incapaz. Sabemos que a lei diz que não pode abortar, né? O homem queria abortar. Sabemos também que o aborto não é permitido por lei, a não ser naqueles casos que dá aquela confusão todinha que vocês viram nos meses passados, certo? É aquela confusão da menina que foi estuprada e que ela teve que fazer, ela fez o aborto lá, o aborto legal, certo? E com isso teve aquela confusão todinha com todas as pessoas que a gente viu possíveis e imaginários. Então, nós temos aqui uma crônica. Quais são as personagens dessa crônica? Tem um homem e uma mulher. Só isso. Não tem mais que isso. Não tem mais nenhuma pessoa, certo? Fora eles dois, ok? Só tem o homem e uma mulher. E aí nós vemos o ambiente. O ambiente se passa num ambiente que é próximo às personagens. E vemos essa questão do, da pessoa que estava lá, e ela com a ideia de ser mãe, né? Que não queria dar de forma nenhuma o bebê para ninguém, certo? Mas nós sabemos que existe essa questão do aborto e que se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa incorre contra a lei. Além disso, nós sabemos que existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai
observar essa questão dos maus tratos, do abandono e tudo mais, ok? Então, nós temos aqui a crônica. A crônica é um texto curto, certo? Que tem... é um texto curto que tem poucas personagens e toca no assunto do dia a dia, certo? Tá certo, Ítalo? Beleza. Aí eu estava falando sobre a questão da crônica aqui, que a crônica ela tem esse conteúdo do dia a dia. Então, o cronista ele pega uma notícia do dia a dia e ele vai fazer seu texto, certo? Fazer seu texto com poucas personagens. Aí, no caso aqui, tem duas personagens, o homem e a mulher, certo? Aí, nessas duas personagens, o homem e a mulher, eles estão lá discutindo essa questão do aborto, a questão da pessoa, a questão de trocar a criança por algo, ou ganhar alguma vantagem, né? Dinheiro, certo? E eu não sei se vocês sabem, mas existem as mães de aluguel, né? As mães de aluguel são aquelas que alugam seu corpo para ter o filho, de outra pessoa, né? Aqui no Brasil, ele é permitido desde que você não receba nenhuma ajuda financeira, né? Se você receber ajuda financeira, o Estado ele é contra. O Estado ele não permite isso. Mas se a mulher, né, ela quer ter barriga de aluguel, ter uma barriga de aluguel, e ela pegar só porque ela quer, sem ganhar nadinha, então ela pode. Mas se for para ter a barriga de aluguel para ganhar dinheiro, não pode, certo? Aí o que é que acontece? Acontece que muitas pessoas que têm dinheiro vão para onde? Vão para os países que isso é possível, que isso é permitido. Aí, então as pessoas pegam, eu não sei se vocês viram, mas no início da quarentena as pessoas pegaram e foram ficaram nesse dilema, porque foi o período em que as mães de aluguel começaram a ter os filhos. E aí, para eles buscarem os filhos, foi uma situação meio complicada, porque as fronteiras estavam todas fechadas, né? Vocês sabem disso, que as fronteiras de vários países todas se fecharam por causa da pandemia. Então, eles ficaram nessa situação que deveria buscar lá as crianças, mas que a criança, né, que fizeram barriga de aluguel, que eles pagaram, né, para ir buscar, e só não foi por causa justamente da pandemia. Aí nós temos outra notícia aqui. Esse aqui, lembrar, a notícia de jornal é um gênero, certo? Aqui é uma crônica, e agora a gente vai ver um fragmento de romance. Pode cair isso lá no Enem, viu? Aliás, vai cair, porque todo Enem cai. Cai crônica, cai fragmento de romance, certo? O próximo romance, o próximo texto, aliás, ele é o fragmento de um romance, certo? Vocês estão no primeiro ano. Primeiro ano, que eu lembre é esse assunto de romantismo, ele era do final do primeiro ano para o início do segundo, mas era mais dado no segundo do que no primeiro. Aí, esse aqui é um livro romântico. Deixa eu fazer um resumozinho dele. O José de Alencar, ele era um romancista. Aí, como é que se faziam os livros antigamente? As pessoas escreviam partes do capítulo nos jornais, certo? Aí pegavam todo o livro, lá em 1880, por ali, até 1920, a pessoa fazia os livros nos jornais. Pegavam o jornal,
Aí escrevia os capítulos, como o capítulo das novelas, né? Aí, naquela melhor parte, eles paravam e continuavam no dia seguinte, no outro jornal, né? No jornal do dia seguinte. Então, aqui, Aurélia, Senhora, é um livro escrito por José de Alencar. José de Alencar, ele é modernista. Ele é do romance romântico, certo? Do período de 1824, por ali, 32, e 1832, 24 para 32. Aí ele escreveu esse livro que foi um sucesso esplendoroso, né? Ele fala dessa moça chamada Aurélia Camargo. A Aurélia Camargo já foi tema até de... E Fernando Seixas, já foi tema de novela da Record, já foi tema de novela da Globo, certo? Já foi feito filme, o cinema fez alguns filmes antigos, né? Mas de Aurélia Camargo. Aurélia Camargo é o seguinte, ela é pobre, ela sofre muito, né? E o pai dela começa a ficar doente. Aí o pai dela morre e ela fica abandonada, em outras palavras, né? Enquanto isso, o avô dela, que era muito rico, certo? Vocês sabem muito bem a situação de como era o casamento antigamente, nesse período. O pai arrumava o casamento, agora se o filho ou a filha fugisse, eles perdiam tudo. O pai fazia deserção. Aí, o pai de Aurélia, foi isso que aconteceu, né? Então, a Aurélia, ela passa por muita dificuldade, o avô é rico e ele termina morrendo. Então, toda a riqueza do avô passa para ela, certo? Mas antes de passar para ela, ela foi muito humilhada por Fernando Seixas. Fernando Seixas era apaixonado por ela, mas era ambicioso, certo? E quando a Aurélia estava na pior, que ele estava namorando com a Aurélia, tudo bem, mas aí ele conheceu a Adelaide, que era filha do banqueiro da cidade. Então, o que aconteceu? Ele trocou a Aurélia por Adelaide, né? Pelos interesses dele. E aí, quando a Aurélia recebe a riqueza, né? A herança do avô, ela começa a esnobar ele. Aí vamos lá ler esse romance, que é muito interessante, esse fragmento de romance. O livro é muito legal, certo? Quem gosta de romance romântico é um livro bastante legal. Aí tem aí, ó, Aurélia Camargo, filha de uma pobre costureira e órfã de pai, apaixonou-se por Fernando Seixas, homem ambicioso, a quem namorou. Este, porém, desfez a relação, movido pela vontade de se casar com uma moça rica, Adelaide Amaral, e pelo dote ao qual teria direito de receber. Passado algum tempo, Aurélia, já órfã, recebeu uma grande herança do avô e ascende socialmente. Passa, pois, a ser figura de destaque da sociedade da época. Dividida entre o amor e o orgulho, ela encarrega seu tutor, o tio Lemos, de negociar seu casamento com Fernando por um dote de 100 contos. 100 contos era mais ou menos, hoje, 100 mil reais, certo? O acordo realizado inclui como uma de suas cláusulas o desconhecimento da identidade da noiva por parte do contratado até as vésperas do casamento. Isso aqui, como eu estou dizendo, a gente já viu a notícia, já viu a crônica, agora estamos vendo um fragmento de romance e vamos fazer a distinção dele também, certo? Ao descobrir que sua noiva é Aurélia, Fernando se sente infelizardo, pois, na verdade, nunca deixou de amá-la e abre seu coração para ela. A jovem, porém, na noite de núpcias, deixa claro que ela o comprou para representar o papel de marido que uma mulher na sua posição social deve ter. Dormirão em quartos separados. Aurélia não só não pretende entregar-se a ele, como aproveita as oportunidades que o cotidiano lhe oferece para criticá-lo com ironia. Ela é muito irônica, certo? Ela humilha bastante ele, porque ele se vendeu por 100 contos de réis, certo? Mais ou menos 100 mil reais hoje, para casar com a Aurélia, né? Ele achou que era vantagem, e ele achava que a Aurélia ainda estava amando ele. Realmente, ela amava. Mas para ela, depois disso, no final do romance, que ela vai se declarar para ele, né, que ela realmente ama, mas ele passa um bocado com ela porque ela humilha muito ele, certo? Aí vamos aqui para o próximo slide. Ó, textos literários.
trabalho com palavras, a conotação e a subjetividade. A conotação é o sentido figurado das palavras e a denotação é o sentido real das palavras. A conotação ela está relacionada à subjetividade e a denotação a ser objetivo. Os textos literários, como romance, como a crônica, né, eles são textos que se trabalha a conotação. Lá vai ter muitas palavras de sentido conotativo. Já o texto não literário é aquele texto que só dá informação, como a notícia, ele vai trabalhar a denotação, a objetividade, certo? Então, o romance, ele é uma narrativa longa, de ficção, claro, né? Até você ver nas novelas da televisão, que é novelas tipo os folhetins eletrônicos, eles colocam que aquilo ali é uma mera ficção, que qualquer semelhança com os fatos e tal, tem aquelas letrinhas no final, né? Então, o romance ele é uma narrativa longa, como o de Aurélia Camargo, que a gente viu, de Senhora, né, de José de Alencar. Aí ele é uma narrativa longa de ficção, ele é bem extenso. E aí a gente vai depois ver a diferença do romance. Viu que existe romance romântico, romance modernista, romance de ficção, tem vários tipos de romance policial, certo? Aí a gente tem vários tipos de romance. A crônica, como eu disse, é um relato de um fato do dia a dia, certo? De um fato cotidiano. No caso, a gente viu a crônica que a mãe queria ter bebê, mas o pai não queria porque estava desempregado, culpou ela naquele relacionamento abusivo, a questão que ele queria que ela abortasse, que a gente já tocou nesse assunto um pouquinho, e depois é tema de uma redação de uma proposta de redação que a gente vai fazer. E a notícia, ele é um relato real. Ele traz aquela informação, certo? Então, nós temos aqui as partes também da notícia, ela é muito importante. Todos esses gêneros textuais, ao romance, um fragmento, é claro, não o romance todo, mas o fragmento cai no Enem, certo? A crônica também cai no Enem, sempre cai no Enem, certo? E a notícia de jornal também sempre cai no Enem. Se cair uma notícia para interpretar, você vai saber que aquela notícia é literal, não tem para onde fugir, é aquilo e pronto, certo? Já a crônica, ela é fictícia, é claro, né? E ela usa a conotação, a subjetividade, certo? Você usa palavras que eles têm outro significado. Você vai ter que construir o significado de tudo aquilo ali, que faz a pessoa refletir, faz a pessoa ver. Olha, nós só temos 1 minuto, aí eu agradeço a presença, aí vai ter atividades no Google Sala de Aula para vocês, e agradeço a presença de todo mundo, bom dia e boa aula para vocês aí, viu? E semana que vem tem uns presentes para vocês. Tchau, vocês! Um abraço para todo mundo! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, Elida! Tchau, tchau, gente maravilhosa! Tchau! Vai cair!